Fala galera, no vídeo de hoje, continuando o assunto sobre arquitetura de computadores, a gente vai estar trabalhando com pilha. O que é a pilha? Conceitualmente, a definição de uma pilha é que ela é uma estrutura de dados do tipo LIFO, que significa Last In, First Out, ou seja, o último que entra é o primeiro que sai. Conceitualmente, a pilha possui duas operações básicas. É o push, que coloca uma palavra no topo da pilha. Vamos supor que se tivesse um livro aqui, a gente já está colocando no topo da pilha aqui. E o pop, que retira a palavra do topo da pilha. É como se eu pegasse e retirasse esse livro do topo da pilha. No MIPS, a gente não tem as instruções push e pop. Então a gente tem que fazer isso na mão. Então o topo da pilha ele é indicado por um registrador que é o cifrão SP, que é o Stack Pointer. Então só para a gente ter uma ideia, a pilha ela é situada em uma região na parte alta da memória e ela cresce em direção à parte baixa, decrementando. A pilha ela vai aumentando, mas o endereço vai diminuindo. Como assim? Isso aqui é a memória do nosso computador aqui. Aqui embaixo a gente tem aqui as posições reservadas da memória. Aqui é o código, é aquilo que a gente escreve lá o programa. Os dados estáticos são as variáveis que a gente armazena que não mudam, né? As variáveis que funcionam em todo o programa. Dados dinâmicos, vamos supor, vetor é lista, né? Quando a gente faz um programa que vai alocando memória conforme a utilização, então esses dados dinâmicos ele vai ter um crescimento daqui para cá, né? E a pilha ela vai estar aqui no finalzinho da nossa memória e ela tem o crescimento ao contrário aqui, né? Ela vai em encontro aos dados dinâmicos. Então, quando essa memória aqui estiver toda ocupada e essa aqui estiver toda ocupada, vai ser o momento que a gente vai ter o conflito de memória, que nosso computador vai estar dizendo que a gente está sem memória. Então, já estou aqui com o MIPS aberto. Eu já tenho aqui um trechinho já que eu fiz, que eu já escrevi do código para não demorar muito aqui na hora de digitar. E também eu não vou fazer todo o código agora, porque senão vai demorar demais o vídeo. Então a parte principal a gente vai fazer junto aqui, mas o restante já deixei meio pronto já no início. Então a gente vai fazer um programinha aqui que ele vai fazer o quê? Ele vai chamar uma função que a gente está usando o nome de LeapExample, que vai receber 4 inteiros. Ele vai fazer a soma do que vai ser o G, H, o I e o J, vai somar o G e o H menos o I mais J e vai retornar esse valor aqui. Só que além de fazer isso, a gente vai estar trabalhando com pilha. Então, no nosso LeapExample a gente vai estar utilizando a pilha. Então aqui eu já fiz um ADDI, né? Já iniciei o T1 com 1, o T0 com 2 e o S0 com 3. O A0, o A1, o A2 e o A3, eu iniciei eles respectivamente com 4, 3, 2 e 1. E aqui eu faço a chamada da função
que é o que a gente vai escrever agora aqui, que é o leaf example. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai trabalhar com pilha é ajustar o tamanho da pilha. Então eu vou fazer uma pilha aqui que ela vai receber 3 valores. Então a gente vai dar um ADDI do cifrão stack pointer, cifrão stack pointer menos 12. Por que menos 12? Porque a gente tem que decrementar. Então a gente está lá no final da nossa memória, a gente vai decrementar 12. E por que a gente vai decrementar 12? Porque igual como é feito com vetores, o nosso dado, a nossa palavra, ele é processado de 4 em 4 bits. Então por isso que a gente tem que armazenar ele, fazer esse caminhamento de 4 em 4, né? Então aqui a gente ajusta. A gente ajusta a pilha para 3 valores. Agora vamos fazer um story word, assim como quando a gente está trabalhando com o vetor, né? Cifrão T1,8 cifrão SP. Então a gente tem ali o T1, 8 e cifrão SP. Então ele vai salvar o conteúdo de cifrão T1. Então nesse momento aqui a gente vai estar salvando o conteúdo de T1, que nesse momento é 1. A gente vai estar salvando ele na pilha. Agora vamos fazer um outro story word, passando o T0 4, porque agora 4, porque eu tô como eu estou empilhando, então a posição mais baixa é o 8, 4 e 0, né? Então cifrão T0, aqui é o SP, cifrão SP, salva o conteúdo de T0. E agora vamos salvar o último, que é o cifrão S0, na posição 0, deu stack pointer. Então aqui vamos salvar o conteúdo Então aqui a gente está salvando o conteúdo de S0, ali de T0, em cima de T1. Então agora a gente salvou todos os conteúdos aqui.
Agora então nós vamos fazer o cálculo do nosso exemplo aqui. Então, vamos fazer um ADD, cifrão T0 vai receber cifrão A0, vírgula, cifrão A1. O que é que a gente está fazendo? A gente simplesmente está fazendo que o T0 está recebendo o valor de G mais H. Esse é o cálculo que está sendo feito nesse registrador T0 aí. Agora, vamos fazer mais um ADD. E nesse outro ADD, a gente vai ter o cifrão T1, cifrão A2 e cifrão A3. Então aqui a gente tem que T1 está recebendo o quê? O I mais H. I mais J, desculpe. Então aqui em T1 a gente está salvando o registrador A2 e o registrador A3, que seria a mesma coisa que a gente estivesse fazendo o I mais J. E agora a gente tem que fazer uma subtração. Então é o sub, cifrão S0, cifrão S0, cifrão T0 e cifrão T1. Aqui então a gente está fazendo que F recebe cifrão T0 menos cifrão T1. Cifrão T0, então seria o G mais H menos o T1, que é o I mais J. E agora a gente tem que retornar esse valor ali. Então a gente faz um ADD, cifrão o V0, vamos retornar para o V0, cifrão S0, vírgula, cifrão 0. Então aqui a gente está retornando F. E agora vamos restaurar os valores que a gente salvou na pilha. Então, quando a gente salvou na pilha, a gente armazenou, utilizamos ali os registradores. Agora os registradores estão livres, né? Então a gente vai desempilhar e vamos retornar esses valores para dentro dos registradores como antes. Então a gente faz um load word, igual como era feito com os vetores, né? Se por acaso você tiver alguma dúvida de funcionamento, de caminhamento dos vetores, ou até que mesmo
na pilha, você pode estar assistindo aí o vídeo sobre os vetores, que tem o linkzinho aí, está aparecendo aí no canto superior direito do seu monitor aí, do seu vídeo. Então vamos fazer um load word do cifrão S0 0 e do stack pointer. Por que primeiro a gente está copiando primeiro, abrindo primeiro o valor que estava na posição 0? Pelo seguinte, como é uma pilha, então o último que entra é o primeiro que sai. Então ali entrou primeiro o registrador T1, que estava na posição, que foi para a posição 8, né, que seria a terceira da pilha. Depois o T0 entrou para a segunda posição da pilha, que andou daí quatro coisinhas, andou 4 casas ali na posição. E por último entrou aquele que estava na posição 0. E daí agora, então, como é uma pilha, então primeiro eu tenho que tirar o que entrou por último. Então primeiro eu tiro o que está na posição 0, depois o que está na posição 4 e depois o que está na posição 8. Então, justamente por ser uma pilha. Então, cifrão S0, 0, do stack pointer. Então vamos botar aqui que ele restaura. Restaura cifrão S0 da pilha. Vamos fazer mais um load word. Agora do cifrão T0, que ele vai receber o 4, cifrão stack pointer. Então agora aqui a gente está restaurando o T0. E agora por último, vamos fazer mais um load word, cifrão T1, cifrão T1, 8, cifrão stack pointer. E agora a gente restaurou o T1 da pilha. Agora feito as restaurações da pilha, a gente tem que comunicar a pilha lá de que aquele espaço que a gente tinha reservado para a pilha, ele não precisa mais ser usado. Então a gente vai fazer um add cifrão stack pointer, cifrão stack pointer, vírgula, cifrão stack pointer, vírgula, 12. Ou seja, aqueles 12 que a gente tirou da pilha, agora a gente está acrescentando de volta, comunicando a pilha que aquele espaço que havia sido reservado para a pilha agora está livre para outra utilização. Então ajusta a pilha aqui. E agora a gente vai fazer um júnior. Cifrão RA. Que vai retornar do procedimento.
Se você tiver uma dúvida de como utilizar o Junior RA, que é os retornos, o que é o procedimento e função, também aqui no nosso cantinho direito superior vai estar aparecendo o linkzinho. Se quiser dar uma olhadinha lá para ficar mais por dentro, pode dar uma olhadinha lá. Então tá pronto agora a nossa partezinha do código aqui que estava faltando. Vamos testar. Então utilizamos o F3, que é o botão que vai fazer a montagem do nosso código. E nós vamos executar aqui, como a gente não utilizou o Syscall nenhuma vez. Então a gente vai utilizar aqui a tecla F7, que é a tecla que vai passando o programa passo a passo, né? Então a gente consegue fazer essa conferência passo a passo. Então, agora ele pulou lá do... A gente fez aqui um JAL aqui no início do nosso programa, que ele vai pular essa parte aqui e vai lá para o main, né? Tá. Então ele pulou aqui. Agora o que a gente fez aqui? A gente armazenou no T1, a gente armazenou 1. Agora no T0 a gente armazenou o 2, que está ali. No cifrão S0 a gente armazenou o valor 3, que está aqui. No A0 a gente armazenou o número 4, que está ali. A2, quer dizer, o A1, desculpe, a gente armazenou o valor 3, que está aqui. Agora sim, o A2, a gente armazenou o valor 2, está aqui armazenado. E o A3, a gente armazenou o valor 1, que também está aqui armazenado. Agora a gente vai fazer um JAL para o procedimento que a gente criou ali. Armazenou o local aqui para retornar o programa para ali depois, para o mesmo lugar agora onde é que ele fez o pulo. Agora aqui no stack pointer ele fez o ajuste. Aqui tinha um número, a letra C, depois vocês vão ver aqui, eu esqueci de mostrar aqui, que C seria 12 em hexadecimal. Então ele retira 12 aqui da pilha, comunicando, né, que vai ser utilizado espaço para três palavras no caso. E agora a gente vai começar a salvar os conteúdos aqui. Então a gente salvou o valor que estava no registrador T1. T1 tinha o valor 1, então 1 foi armazenado aqui. Agora a gente salvou o que estava no S0. O S0 ele estava aqui. Desculpa, agora o T0 primeiro. T0 era 2, a gente armazenou aqui. E agora sim vai ser o S0, que é o valor 3, que era o valor que estava ali no registrador S0. Agora ele vai fazer a soma do G mais H e vai armazenar no T0. G mais H, T0, tá aqui é o 7. O G mais H era o 4 mais o 3, que deu o 7. Agora ele vai fazer a soma do I mais J e vai armazenar no T1. Então aqui no T1, ele armazenou o 3. Agora o próximo passo, ele fez a subtração do T0 e T1 e armazenou em S0. Então aqui no S0 agora tem o valor 4, que é 7 menos 3. E ele retornou esse valor do 4, vai retornar esse valor lá para o V0,
por enquanto não tem nada aqui. Ó, agora ele retornou aqui o valor, aquele 4 ali. E agora a gente vai recuperar os valores que estavam lá na pilha. Então o S0 vai ser o primeiro. Ó, então já recuperou. Recuperou daqui para cá. Agora o T0, que era o valor 2, está aqui. E agora por último, ele recuperou o T1, que era 1, armazenou ali. Vai fazer o ajuste da pilha. Ali está FF0, vai para FFC. E agora ele vai fazer o pulo lá para o restante do código lá, utilizando o Junior RA. Ó, ele pulou e agora terminou o nosso programa, né? Então ele fez o que a gente queria, né? Então a gente utilizou os registradores, fizemos outras operações, armazenamos. Antes de fazer essas operações, aqueles registradores já tinham algum dado, então a gente armazenou numa pilha aqueles dados. Aí usamos os registradores para outras operações. Aí depois que os registradores estavam liberados, a gente foi lá na pilha e recuperou os dados, né, que tinham sido armazenados anteriormente. Então esse é o funcionamento da pilha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe aí seu joinha, inscreva-se no nosso canal. A gente está preparando aí uma série de vídeos que serão exclusivos. E até a próxima, galera. Valeu!